Oi, pessoal, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Estarei lendo Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladou. Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Graças a Deus. Vamos ler até aqui. Olha, gente, está falando de fé essa passagem, né? E assim, quero agradecer a Deus, né, pelo ar que respiro, agradecer a Deus por Ele ter me acordado, agradeço a Deus também, porque Ele é bom em todo o tempo, né, a bondade de Deus que faz isso, né, graças a Deus pelo seu grande amor para conosco, graças a Deus porque Ele está dando a oportunidade da gente viver mais um dia, né, que assim seja. E quero agradecer também por estar lendo a palavra, né? A palavra de Deus nos orienta, nos guia, né? Nos dirige, né? Nos corrige, nos conforta, consola, né? Nos mostra o caminho, a direção. E aqui nós vimos que a palavra de Deus nos aponta, né? Para a fé. É a base de tudo, né, gente? A fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas que se não vê. Então, como a gente vai esperar uma coisa que a gente está vendo? Né? Não tem necessidade de você ficar esperando, você está vendo, né? Que está ali. Agora, esperar, você ter fé, né? Você vai ter fé que você vai ver aquilo. Você tem fé que vai acontecer aquilo, que vai chegar aquilo, né? A mãe, hoje, graças a Deus, que tem privilégio de ter ultrassom mais, né? A mãe, ela, mesmo assim, ela não vê o filho, mas ela espera. Ela tem certeza, né, que vai ver aquele filho nascer, a gestante, né? Ela tem certeza, na verdade, está esperando, né? A, a fé é o firme fundamento. Por ela, os antigos alcançaram testemunho. Como assim? Testemunho de Abraão, testemunho de Abel, testemunho de muitos e muitos, né? Nós vemos aqui que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Você viu? Não. Mas foi pela fé que você acredita pela fé que isso aconteceu. Ninguém estava lá para ver, né? Enoque foi transladado, né? Foi arrebatado.
trasladado daquele corpo que ele estava, foi transformado rapidamente, transladou e Deus levou, né? Vivo, uma transladação. Mas antes disso acontecer, ele alcançou testemunho de que ele servia a Deus fielmente e que Deus agradava dele, do testemunho dele. Nós vimos, nós já estávamos lá para ver? Não, mas é pela fé. Nós acreditamos que isso aconteceu, né? Então a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não viu. Não viu, né? Eita, meu alarme está alarmando aí. Glória a Deus, né? E, então, sem fé, gente, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que toda pessoa que quer se aproximar de Deus, crê que Ele existe, né? Então, pelo fato da gente não estar vendo Deus, muito de nós retorna atrás, desanima, né? Sai do caminho, sai da igreja, porque muitos são movidos pela vista. As pessoas querem ver as coisas, as pessoas querem ver sinais, né? Maravilhas, quer ver acontecer, né? Mas sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente viu que a gente vai na casa de Deus e a gente também não vê nada de imagem, não vê nada. Por quê? Tudo é pela fé, né? Aquilo que você está vendo não é fé, né? Olha lá. Aquele que aproxima de Deus crê que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Então, esse versículo diz que Deus é recompensador das pessoas que buscam a Ele pela fé, né? Eu nunca vi Jesus, mas pela minha fé, eu tenho experiências com o Senhor Jesus reais, entendeu? Pela minha fé, eu alcancei muitas bênçãos, muitas coisas que me fez, né, fortalecer na fé, entendeu? Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não via, temeu e para salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé também, né? Pela fé ele fez a arca. E, gente, não chovia na terra. Era só passava uma garoa e umedecia a terra. Mas chuva não tinha, né? Mas Deus falou que ia mandar o dilúvio. Então, pela fé, ele acreditou, né, que Deus ia fazer isso. E começou a construir a arca pela fé. E as pessoas passavam, tiravam sarro dele, né? Zombavam dele, né? Eita, vai vir chuva, hein? Vai vir dilúvio, hein? Né? KKK, dava risada de Noé. E Noé tinha fé que realmente ia acontecer isso, porque ele acreditou, né? E ele fez, preparou a arca. Ele demorou 120 anos construindo essa arca, gente. Gente, você já imaginou? 120 anos, né? A idade de uma pessoa hoje. Tem muitas pessoas que não conseguem viver nem 100 anos, né? E olha que ele preparou a arca lá em 120 anos pela fé, né? E quando o mundo então foi condenado, né, à destruição das águas, ele foi salvo com a família dele, né, pela fé. Você estava lá?
Você viu alguma coisa? Você não viu, né? Mas você acredita pela fé, entendeu? É isso. Nós acreditamos que houve o dilúvio, né? Pela fé, não é verdade? Então, gente, é isso. E assim vai esse capítulo inteiro contando testemunho de Abraão, né? E no final diz, falta o tempo, faltar-me o tempo contando dos outros irmãos. E eu também agora, nesse momento, também falta o tempo para me falar de Abraão, para me falar, né, de Gileade, de quem mais? De Raabe, quem mais, pessoal? Baraque, Sansão, Samuel, Davi, tantos outros profetas, né? Pela fé, gente, né? Diz a palavra que eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, né, gente? E assim vai indo. Falta o tempo, né? O tempo vai embora. Mas uma coisa é certa, gente, que pela fé a gente crê no Evangelho, né? Pela fé a gente crê em Deus, no Senhor Jesus, no Espírito Santo, né? Pela fé a gente sabe que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário. A gente estava lá? Não. A gente viu ele morrendo? Não, mas pela fé a gente acredita, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou testemunha do Espírito Santo de Deus, né? Do Senhor, porque eu tive, como eu disse para você, pela fé eu tive eh, essa experiência, né? De buscar Deus até Ele me dar o Espírito Santo, né? O batismo com o Espírito Santo, o selo da promessa. Então, eu tive essa experiência real com o Senhor, né? Então, se eu tive essa experiência real, então eu sou testemunha, né? Graças a Deus, né? Sou testemunha real dele. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, você não pode ser testemunha daquilo que você não sabe, né? E do que você não viu, do que você não teve experiência. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E também faltar-me-á o tempo falando de Jacó, né? Isaac, José, Moisés. Ai, meu Deus. Cada um, né? Com suas experiências profundas. E nós também podemos ter as nossas experiências profundas com o Senhor pela fé, né, gente? Gente, a oração já é uma grande coisa, né, pela fé, né? Porque você está orando e você não está vendo a pessoa, né? É incrível, já parou para meditar nisso? Você fica orando, orando, mas você não está vendo ele. Então, isso é também pela fé, né? Pela fé nós dobramos o joelho e falamos com ele. Oh, glória. Então, gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário que quando nós chegamos até o Senhor, devemos ter fé. Orar com fé, né? Orar acreditando, não é verdade? Ana orou, ela só mexia com os lábios, né? E o sacerdote, que era o pastor, ficou ali observando ela orar, né? Mexendo com a boca. E falou para ela, você tá bêbada. E ela disse, não tô bêbada não, né? Aí depois de um ano que ele foi ver a resposta, né, da oração dela, que ela pediu para Deus um filho, entendeu? Eu penso comigo que ela tinha já pedido várias vezes, só que dessa vez foi diferente. Dessa vez ela se derramou perante o Senhor pela fé, né? Crendo. Ali ela realmente abriu o coração, ali realmente teve uma entrega,
né? E aí então ela saiu dali confiante, né? Com a inteireza de fé, com toda a alegria do coração. Gente, ela chegou ali chorando e saiu de lá rindo, né? Da igreja. É isso aí, gente. Tem que ter importância. A nossa ida na casa de Deus tem que ter resultado. Não ir na igreja, gente, para um passeio, para encontrar alguém, para entregar alguma coisa, para marcar alguma coisa, né? Ah, eu vou na igreja hoje porque a irmã falou que vai me levar um negócio, então eu tenho que pegar lá, sabe? Ah, eu vou na igreja hoje porque eu fiquei de falar com o irmão, então eu tô indo lá, né? E tipo assim, né, gente? Então, é muito importante saber o que a gente está fazendo, né? A gente deve ir na igreja, né? Para realmente se lançar diante de Deus, prestar a Ele um culto racional, vivo, genuíno, agradável ao Senhor, né? Glórias a Deus. E que nunca haja divisão, né? Porque hoje em dia tem uma divisão terrível, né? E o povo está caminhando desapercebido, né? O Senhor Jesus disse, né, pessoal, que um reino dividido não subsiste, presto está de acabar, né? Então tem a divisão entre os irmãos, divisão entre os pastores, no altar tem divisão na base, né? Em tudo. Então, a gente tem que ter fé para que a gente venha conseguir passar, gente, todas as aflições, perdoando e amando uns aos outros, para que o Senhor venha se agradar de nós, né? Para que o inimigo que causa divisões, ele venha a ser envergonhado no nome do Senhor Jesus, né? Então, gente, olha aí, essa palavra de hoje, olha, sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então é necessário se aproximar de Deus com fé, né? Quantas das vezes a gente pede as coisas para Deus, mas a gente vê que está demorando e não está do nosso jeito, a gente começa a agir da nossa forma mesmo, já que Deus não respondeu, já que Deus não fez do jeito que a gente queria, então a gente pega e tira da mão dele e age da nossa forma. Aí vem a decepção, né, gente? O choro, a amargura, a angústia e aquela sensação de derrota, de decepção, porque muitas das vezes a gente não quer esperar. Então, aquilo que a gente está vendo, como que a gente vai esperar, né? Então, a gente tem que ter paciência, na verdade, pessoal, e ter calmaria, glórias a Deus. Então, é isso aí. Então, vamos ter fé. Os irmãos tiveram fé, né? Abraão recebeu uma promessa que ia ter filho, mas e Sara também. Puxa vida, mas já estava tudo velho, né, gente? Puxa vida, como que ia ter filho, né? Sara com 90, Abraão com 100 anos. Pessoal, mas não interessa, não importa quanto tempo vai passar. Tem que ter fé que vai acontecer, na verdade. Você pega uma semente, você põe na terra, você quer que a semente já vai dando fruto, não tem jeito. Tem que esperar, tem que esperar. E às vezes tem que esperar bastante, muito. Mas uma coisa eu sei, gente, que vai ter a vitória, vai ter, né? Todas as pessoas que esperam não é decepcionado. É decepcionado as pessoas precipitadas. Pessoas que tomam decisões precipitadas são decepcionadas, né? E eu, muitas das vezes, eu desenterrei semente, já, né? Que eu falei, puxa vida, não nasce logo isso, já tirei, já perdi, né? Quantas das coisas nas nossas vidas também, a gente não tem paciência, a gente acaba perdendo, né, pessoal? Tantas coisas valorosas que nós deixamos jogar fora, né? Caiu no buraco, foi embora.
por conta da falta de paciência. Então, para esperar, tem que ter paciência, não é verdade? Né? Os antigos alcançaram o testemunho, esperando em Deus. Ué, Deus falou que ia mandar o dilúvio, mas demorou tantos anos assim, né? Ah, mas o pessoal achava que Deus ia mandar o dilúvio. Oh, eu vou mandar o dilúvio. Pronto, mandei. Não, não é. Não foi assim, não, né? Demorou 120 anos para mais, né? Para mandar esse dilúvio. E olha que o povo teve tempo para se preparar, né? Mas não quiseram, não. Né, gente? Da mesma forma está acontecendo hoje, nos dias de hoje, a qual está se anunciando o evangelho, mas tem pessoa que diz assim: Jesus fala que vai voltar logo, mas está demorando tanto, né? Ah, acho que ele esqueceu, né? Foi embora, esqueceu de voltar. Imagina, gente, da mesma forma como foi nos dias de Noé, é também a vinda do Filho de Deus, né? Ah, está demorando muito. Não está, não. Não está demorando nada, não. É o tempo dele, ele vai voltar, viu? Pode ter certeza. Né? O dilúvio foi anunciado, o povo achou que estava demorando, mas chegou o dia, né? E vai chegar o dia também que o Senhor Jesus bradará do alto céus, vai vir com rijos clamores de trombeta, né? E que a gente venha encontrar com o Senhor, né? Com fé, né, gente? Gente, vamos ter fé nas nossas vidas materiais, que vai dar tudo certo, embora parece que não, parece que está pior, mas vamos ter fé que vai melhorar, né, pessoal? Ter fé que o nosso Brasil vai ser uma bênção, ter fé que vai acabar essas guerras, né? Apesar que a palavra de Deus tem que se cumprir, né, pessoal? Mas vamos aí pedir misericórdia, né? Vamos ter fé. Que Deus abençoe tua casa, tua família, teu trabalho. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, justo Cordeiro. Amém.